O TV em Revista começa com a notícia mais animadora da semana. O presidente Vladimir Putin disse que a Rússia se tornou o primeiro país do mundo a aprovar a regulamentação para uma vacina contra a Covid-19. E para surpresa dos especialistas, o processo ocorreu após menos de 2 meses de testes em humanos. Vamos mostrar também a reforma tributária do governo federal e a reforma administrativa do Estado. Essa última em discussão aqui na Assembleia Legislativa. E ainda tem homenagem aos advogados. A notícia que mexeu com todos os cantos do mundo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou na última terça-feira que o país registrou a primeira vacina do mundo contra o novo coronavírus. Putin garantiu que a filha dele foi imunizada, está se sentindo bem e que o produto estará disponível a partir de janeiro. Porém, a decisão ainda é questionada e a Organização Mundial da Saúde pediu o cumprimento dos protocolos e dos regulamentos. O líder russo veio a público através de uma videoconferência. Putin disse que o Ministério da Saúde do país deu a aprovação regulatória para o produto desenvolvido pelo Instituto Gamaleya de Moscou, após menos de 2 meses de iniciados os testes em humanos. De acordo com o presidente, o produto é eficaz e superou todas as provas necessárias, além de permitir uma imunidade estável face à Covid-19. E para ratificar a confiança, ele disse, abre aspas, uma das minhas filhas tomou a vacina e, dessa forma, ela participou da experiência. Depois da primeira vacinação, ela teve 38 graus de febre. No dia seguinte, 37. E foi apenas isso, fecha aspas, garantiu o presidente russo. A Rússia espera agora poder iniciar a aplicação em massa, mesmo que estejam ocorrendo ainda testes clínicos para comprovar a segurança da vacina. As autoridades do país já tinham anunciado que os profissionais de saúde, professores e outros grupos de risco serão os primeiros imunizados. Mas esta rapidez dos russos com a descoberta ainda provoca desconfiança entre especialistas. Nas últimas semanas, muitos cientistas expressaram preocupação com a velocidade em que estava sendo desenvolvida a vacina. A Organização Mundial da Saúde pediu diretrizes claras para o tratamento e o cumprimento dos protocolos e dos regulamentos em vigor. Mas a entidade declarou que a Rússia não precisa de sua aprovação para registrar a vacina e que também espera ter acesso aos dados da pesquisa para avaliar a eficácia e segurança da imunização para aprová-la. Ao todo, 165 vacinas contra a Covid-19 estão sendo pesquisadas em todo o mundo, segundo dados da organização no dia 31 de julho. 5 dessas imunizações estão na fase final de testes em humanos, a fase 3. O assunto reforma tributária tem sido destaque nos jornais ao longo dos últimos meses. O projeto consiste na mudança de leis que determinam quais taxas, impostos e contribuições empresas e pessoas devem pagar. Em tese, a reforma diminuiria a burocracia, ajudando a estimular o crescimento econômico. Mas, nesse pacote, aparece também a ideia do governo da volta de uma nova CPMF. Para entender melhor esses temas, Melissa Araújo recebeu no programa Ideias e Debates Eduardo Gonzaga, tributarista, André Félix Ricota, que é presidente da Comissão de Direito Tributário e Constitucional da OAB, e Caio Bartini, que ele é professor em planejamento tributário e doutor em Direito. Em relação às propostas que já existiam em tramitação na Câmara, tanto a PEC 110 no Senado como a PEC 45 na Câmara, essa proposta em fases do governo, em que o ministro Paulo Guedes colocou há mais ou menos 2 semanas, primeiro a unificação do PIS e da COFINS, um aumento de alíquota, criando um novo nome para o PIS e COFINS, né? Na minha visão é só uma questão, por hora, vamos dizer, principalmente de nome, para a CBS, Contribuição de Bens e Serviços, agora com essa ideia de se fazer um imposto ou uma contribuição, um imposto, né, na verdade, sobre pagamentos eletrônicos, não enxergo isso como uma reforma tributária. Eu vejo como realmente uma tentativa de dar uma resposta ou de talvez puxar ali o assunto para a questão da reforma tributária, mas, a meu ver, ela não soluciona os problemas sérios que nós temos de complexidade tributária, de sobreposição de incidências de tributos, né, principalmente com relação à parte de consumo. Então, nós teríamos nessas primeiras
duas ideias lançadas pelo governo, tributos que incidem sobre o consumo, porque, no fundo, nós teremos o repasse, né, desses custos, como é normal de se ver, para o consumidor final, seja com relação à contribuição de bens e serviços, seja com relação a uma suposta um suposto imposto sobre pagamentos eletrônicos, né? Eu entendo que uma reforma tributária deveria ser mais profunda e mais bem organizada e que se olhassem os principais vetores de riqueza no aspecto de geração de fatos possíveis de serem abarcados por uma efetiva reforma tributária, que não seria apenas o consumo, não seria também só os pagamentos, que, para minha visão, o imposto sobre pagamentos ele é regressivo, ou seja, vai voltar a carga tributária que eventualmente venha a ser introduzida por esse tributo, ela vai acabar repercutindo nos preços dos bens e dos serviços. Então, a classe, vamos dizer, menos abastada vai acabar também pagando esses tributos, né, de uma forma no consumo final. E nesse sentido, até para dar a palavra para os nossos colegas, eu penso que uma reforma tributária ela deveria exatamente cuidar de alguns vetores, como também a renda, o patrimônio e a folha de salários, mas de uma forma mais abrangente e não assim da forma como caminhou nessas últimas semanas, lançando-se ideias positivo, talvez no aspecto de pensar como funcionaria organicamente o nosso sistema tributário e o impacto dele para a sociedade, mas não me apresenta ainda, pelo que eu olhei, pelo que eu verifiquei, algo mais profundo e que, de fato, as duas propostas que estão hoje tramitando pelo Senado e pela Câmara, uma do Senado do Rauli e na Câmara do Baleia Rossi, seriam até mais completas. Ainda assim, penso que mesmo essas duas propostas precisariam de um debate maior e uma profundidade também com relação ou até uma amplitude, no fundo, com relação a outros vetores de incidência tributária. Mas eu coloco assim para o início da nossa conversa. Uhum. André, como você vê a questão? Eu acho totalmente inoportuno falar em reforma tributária agora. A gente está vindo estamos numa crise econômica, numa crise sanitária. Eu entendo que essas propostas do governo é uma forma de arrecadar mais, né? Esse arremedo de reforma tributária que o governo vem apresentando agora é uma roupagem diferente para justificar o aumento da carga tributária num momento totalmente inoportuno. O momento agora, eu acho que o governo tem que arcar com o maior ônus dessa crise sanitária e econômica e tentar diminuir o impacto tributário sobre as atividades econômicas e empresariais, para que nós tenhamos uma retomada da economia e surgir novos empregos, diminuir o número de desempregados. Infelizmente, a primeira proposta do governo, o governo vai apresentar quatro fases de uma proposta de reforma tributária. Essa primeira, como bem disse o colega Eduardo, a CBS, né, que é a unificação do PIS e COFINS, não vai melhorar nada a tributação a primeiro momento para as atividades econômicas e empresariais. Está claro que o setor da prestação de serviço vai ser o setor mais prejudicado. Vai melhorar em termos de obrigações acessórias. Hoje, para o contribuinte, isso vai. O PIS e COFINS virou uma concha de retalhos, é uma legislação muito... Eram dois tributos simples no passado, na década de 90, era 2,65 sobre o faturamento, você resolvia o PIS/COFINS. Depois, nos anos 2000, criou-se o PIS/COFINS não cumulativo, monofásico, substituição tributária, PIS/COFINS importação, regime híbrido ou misto, então virou um absurdo o PIS e COFINS. Então agora vem a CBS com a justificativa que vai tornar o tributo mais transparente e vai terminar com todo esse sistema não aperfeiçoado do PIS e COFINS. Só que vão se manter três regimes diferentes na nova CBS. Vai ter o não cumulativo, a uma alíquota injustificada de 12%, aonde que, para a indústria, não vai ter um aumento
tão alto da carga tributária, porque a indústria, o setor industrial tem muito para deduzir da base de cálculo da CBS. Tudo vai dar crédito do CBS. Todo destaque de nota fiscal que tem a CBS vai dar crédito para o adquirente da mercadoria ou do serviço. Mas, porém, a prestação de serviço vai ter pouco a deduzir da CBS. Então, a prestação de serviço vai ter um aumento de carga tributária absurdo, principalmente o prestador de serviço que estava no regime do lucro presumido, que recolhia 3,65, vai passar a recolher 12. O seu maior custo é folha de salário, e folha de salário não dá crédito para bater da CBS. Ainda vamos ter o regime monofásico para bebidas e cigarros, e vamos ter o regime cumulativo para as instituições financeiras, para os bancos. Quer dizer, a CBS não foi bem pensada, não respeita o princípio da capacidade contributiva, pois quem tem maior receita hoje, quem tem maior capacidade econômica e contributiva nesse país, todo mundo sabe, são as instituições financeiras, que batem recordes e mais recordes nos seus faturamentos, nas suas receitas. Alegam que com a CBS vai diminuir o contencioso tributário que existe hoje do PIS e COFINS. Principalmente é difícil, há muita discussão para cobrar PIS e COFINS de instituição financeira, que com a CBS vai acabar com essas discussões, mas eu não vejo isso. Eu vejo que com a CBS ainda vai ter muito litígio, vai ter muito contencioso sobre nota fiscal inidônea, sobre essa questão dos prestadores de serviços arcarem um ônus tributário muito maior do que os outros setores econômicos. Não vejo nenhuma vantagem expressiva na atual situação para o contribuinte, a CBS. E a nova CPMF, que ontem até o Paulo Guedes ficou bravo, que só ignorantes que chamam esse novo tributo de nova CPMF, mas ele não mostra o projeto, ninguém viu o projeto, o que é esse novo tributo. Ora ele fala que vai ser um tributo sobre pagamentos, ora ele fala que esse tributo vai ser para tributar os bens digitais, que hoje é a maior, como disse o nosso colega Eduardo, né, vetores de riqueza, né? É o maior signo presuntivo de riqueza hoje no mundo, é a economia digital, né? São essas redes sociais que vendem informações. Ora diz que é para tributar o Google, que é para tributar o Facebook, e ora diz que é para tributar os ricos, porque os ricos realizam grandes movimentações financeiras, mas não pode chamar de CPMF. E que esse novo tributo, né, que nós não sabemos ainda efetivamente qual será, seria para desonerar a folha de salário. Efetivamente, o Brasil tem um custo de folha de salário muito alto, né? A tributação sobre a folha de salário do Brasil é uma das maiores do mundo, se não for a maior. Mas quanto que vai desonerar da folha? Só vai desonerar a parte também do empregador ou vai desonerar a parte do empregado? Porque o empregado sofre retenção do seu salário relativo ao INSS, que é a Seguridade Social, né? O antigo INSS. Então, é algo meio nebuloso. E, como bem falou o colega Eduardo, se for uma nova CPMF, tudo indica que apesar que o Paulo Guedes não gosta que chame assim, é um tributo regressivo, é um tributo que prejudica as classes com menos capacidade econômica ou contributiva, porque é uma tributação sobre o consumo. A tributação sobre o consumo não realiza justiça fiscal. A tributação sobre o consumo, quem larga com maior ônus tributário, quem sente a tributação efetivamente é o consumidor, e o consumidor com menor capacidade contributiva. Países desenvolvidos não privilegiam esse tipo de tributação. Países desenvolvidos privilegiam a tributação sobre renda, sobre patrimônio, para fazer uma justiça fiscal. Países subdesenvolvidos que insistem na tributação sobre o consumo, é o que o Brasil faz. O Brasil foca muito na tributação sobre o consumo e pouco na tributação sobre a renda e patrimônio. A tributação sobre o consumo ainda desincentiva a economia, quer queira, quer não. O consumo no Brasil, o setor comercial, o setor de varejo, é representado por 60% do PIB, já tem uma tributação muito alta sobre o consumo no país. Tem institutos que chegam a apontar que chega a ser 50%, 55% a tributação sobre o consumo. E ainda o governo, com essas novas propostas, né, quer aumentar mais ainda a tributação sobre o consumo. Eu não vejo com bons olhos a proposta, a primeira fase de proposta apresentada pelo governo, e a segunda não vi ainda, mas também não vejo com bons olhos, se for o que o Paulo Guedes vem dizendo aí, o que disse ontem, até em audiência pública na Câmara dos Deputados. Caio, como que você avalia esse novo imposto? Se você acha que ele vai interferir no andamento do debate para a reforma tributária? Como que você vê essa questão?
Bom, eu agradeço a participação no programa Ideias e Debates, doutor Eduardo Natal, doutor André Félix. É um prazer estar junto com os amigos. Obrigado, Melissa, pelo convite. Então, primeiro, eu nunca acreditei em reformas estanques. Uma única reforma para dar jeito numa situação que já vem de longa data e de forma equivocada. Primeiro, eu acho que antes de se pensar em reforma tributária, o Brasil ele precisaria pensar numa reforma administrativa, numa reforma do seu pacto federativo. Hoje nós temos um inchaço da máquina pública, ao ponto de que grande parte das despesas elas são destinadas diretamente a pagamento de folha de pessoal. Consequentemente, nós temos péssimos gestores da coisa pública. E eu vejo isso com muita preocupação, que nós vamos começar logo mais a ter as eleições municipais. A emenda constitucional 107 já fez a modificação para que nós passemos, então, a eleição para novembro e, consequentemente, nós teremos a eleição para as prefeituras. Muitas vezes, uma pessoa ela assume o mandato eletivo sem saber absolutamente nada de funcionamento da máquina pública, sem ter a mínima noção do que vem a ser um orçamento, sem ter a mínima noção do que vem a ser uma lei de responsabilidade fiscal, e essa pessoa ela vai ficar numa municipalidade de, por exemplo, 10 mil habitantes, que não tem a mínima capacidade de arrecadação, que vão depender, na sua totalidade, de repasse de fundo de participação, sendo que fundo de participação é alimentado por dinheiro de imposto de renda e IPI, notadamente. E são tributos que, em tese, tanto a pessoa física, no caso de imposto de renda, mas notadamente a pessoa jurídica, vai acabar sendo cada vez mais onerada. Então, nós temos um problema sério no Brasil de aumento de despesa pública. E, diferentemente de como funciona o orçamento doméstico, onde você analisa a quantidade de receita para depois verificar a quantidade de despesa, orçamento público é o inverso. Primeiro eu analiso a quantidade de despesas para que depois eu possa correr atrás das receitas. E é óbvio que nós vivemos no ambiente do chamado federalismo fiscal. O que vem a ser o federalismo fiscal? É a mantença da autonomia financeira de um ente federativo mediante a sua arrecadação tributária. Ora, nós sabemos a maior arrecadação tributária advém, por óbvio, da União. E, consequentemente, nós temos um certo desequilíbrio nesse federalismo fiscal, uma vez que os municípios acabam prestando diretamente maior gama de serviços ao cidadão e, posteriormente, ao Estado, e, com a finalidade disso, se tem uma repartição de receita. Então, é importante ressaltar o seguinte: não vai ocorrer diminuição de carga tributária se não diminuir despesa pública. Isso é um fato. Não existe mágica nessa equação para ser feita. A primeira coisa que o governo deveria pensar era reduzir despesa pública. O que passar disso é tão somente uma simplificação no cumprimento de exigências administrativas, que também isso é salutar, é óbvio, porque você imagina uma empresa, por exemplo, como já foi colocado pelos colegas, você imagina uma empresa, por exemplo, uma indústria que ela atua em mais de um estado da federação, onde ela tem N legislações a serem cumpridas de forma diversa, grande parte onerando produção, grande parte onerando consumo, e, consequentemente, isso é repassado ao consumidor final. E só que o cumprimento de exigências administrativas, o Brasil, pelo último censo que foi feito pelo Banco Mundial, em 190 países que foram analisados, sendo que o primeiro país é aquele que tem o melhor sistema tributário em termos de sua aplicabilidade, e o último, o 190º, o que tem o pior sistema tributário, o Brasil ocupa a 186ª posição. Ou seja, nós podemos aqui afirmar que nós temos o pior sistema tributário do mundo. Enquanto o sistema tributário deveria cuidar, notadamente, das questões relativas, como acontece, por exemplo, com a Constituição italiana em 1947, que ela trata diretamente de capacidade contributiva,
A lei fundamental de Bonn, que é aquela que cuida da Constituição alemã, que também traz nos seus artigos 103 e 104 capacidade contributiva. Se você pega a Constituição espanhola de 78, fala de capacidade contributiva. Se você pega a Constituição portuguesa de 76, fala de capacidade contributiva. E o Brasil tem um sistema tributário que legisla sobre CMS, que sequer é um tributo federal. É um tributo federalizado, mas ele não é federal. Ou seja, isso acarreta um prejuízo seríssimo ao país. E o que o governo tem feito? Por que é que o Paulo Guedes se debruçou muito pouco sobre a sistemática tributária e apresentou a questão dessa suposta unificação de PIS e COFINS, como foi bem colocado pelo doutor André, que nada mais é que mudança de nome, né? E você simplificar o imbróglio de legislação existente. Né? Porque a legislação que envolve PIS e COFINS, ela é extremamente complexa, ela é analítica, ela simplesmente é um problema sério até mesmo para os auditores fiscais da Receita Federal. Não se consegue conceber, até hoje, o que é insumo que pode ser deduzido, o que verdadeiramente compõe a sua base, e aí todas as decisões que temos a esse respeito acabam gerando uma forma de renúncia de receita, e essa forma de renúncia de receita, o governo tem que atingir a obtenção dos seus recursos de outra maneira. De que outra maneira ele faz? Bom, se eu tenho a renúncia de receita de um lado, se eu estou diminuindo base de cálculo, se eu estou conseguindo alguma espécie de incentivo, subsídio, benefício, eu tenho que, obrigatoriamente, pela lei de responsabilidade fiscal, indicar uma nova fonte de custeio, uma outra fonte de custeio. E o problema é, essa outra fonte de custeio vai ser o aumento de um lado da tributação. Então, qual é o argumento colocado pelo Guedes? Eu vou apresentar uma reforma. Eu vou apresentar um projeto de lei pelo qual eu unifico a tributação e eu tento atrair o Congresso Nacional, né, seja com o deputado Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, seja com o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional, eu tento formar uma base para começar um ambiente propício de reforma. Muito bem. Com isso, eu unifico PIS e COFINS. Ótimo. É uma saída que vai resolver? Não, vai trocar a nomenclatura. E como já foi colocado pelo doutor André, bem colocado pelo doutor Eduardo Natal, o que acontece? Isso vai gerar, sim, um aumento de carga tributária. O governo do estado de São Paulo encaminhou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa com o objetivo de estabelecer medidas voltadas à reforma administrativa. O texto inclui também a privatização de 7 parques. De acordo com o documento, o pacote busca o ajuste fiscal e o equilíbrio das contas públicas, após estudos realizados pela Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão, indicaram um déficit orçamentário em torno de 10,4 bilhões de reais para o próximo ano. O assunto tem sido muito debatido e o Jornal da Rede Alesp recebeu o deputado estadual Paulo Fiorilo para discutir o assunto. A primeira observação que nós vamos fazer é que o governo manda um projeto que não é um projeto qualquer e pede urgência, o que significa 3 sessões virtuais ou presenciais, para que o projeto comece a tramitar e possa ser votado. Sei que o governo tem muito interesse, tem pressa, agora não pode ser dessa forma, atropelando o debate, até porque ele vai extinguir empresas, ele vai mudar a base de cálculo do ITCMD, ele vai reduzir isenções e, pior, pede um cheque em branco para a Assembleia, para que o governo não mande mais as propostas de renovação de isenções fiscais. Então, não é um projeto qualquer, mexe no IANSP, fazendo com que haja uma taxa maior do que tem hoje, mexe na base de cálculo do IPVA. Nós estamos falando de um projeto que vai mexer com a vida de muita gente. E tem um lance que eu acho que é importante destacar. Quando ele fala que não vai ter aumento de alíquota, não é bem assim, porque no caso do ITCMD, a base de cálculo foi alterada, significa que mais gente vai contribuir, vai pagar. Estão prevendo, inclusive, um aumento de arrecadação do ITCMD.
São 10 aí, entidades aí descentralizadas, né? Extinguir aí 10 entidades descentralizadas como autarquias, fundações e empresas até o ano de 2021. Aí a gente tem Fundação Parque Zoológico, Companhia para o Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, a CDHU, e a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, a MTU de São Paulo, né? Qual que é o impacto disso? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer uma correção aqui é que o governo anunciou 10, mas mandou 9. A Fundação Florestal está fora. Na realidade, parece que muda apenas um departamento que está na secretaria. Então, a primeira coisa é que a gente precisa ter clareza. A segunda, o governo propõe extinguir órgãos que são importantíssimos. Considere que ele tirou a Fundação Florestal, mas ele está mexendo no ITESP. O ITESP é responsável pelas entidades quilombolas, pela regularização fundiárias do Estado. Não deve haver nenhuma economia apenas com a extinção das siglas. Você vai ter que manter os funcionários que são concursados. Eles vão ser alocados, portanto, o custo vai continuar existindo. Me parece que aqui o governo erra. Para que o governo tenha recursos para o próximo ano, que é um ano pós-pandemia, em que o governo aposta muito que nós vamos viver uma situação difícil financeiramente, ele tinha que mudar essa lógica. Ele não tinha que mexer em trabalhador, ele não tinha que propor PDV, até com um argumento muito ruim, dizendo que os trabalhadores estão desmotivados. Estão desmotivados porque esse Estado não reajusta salário, não valoriza servidor. Agora, dizer que vai propor demissão de 5.600 funcionários porque eles estão desmotivados, o Estado deveria motivá-los, pagando melhor salários, tendo um plano de carreira, valorizando os trabalhadores. O que o governo não faz, e aí mostra a sua fraqueza, é taxar os milionários do Estado. Sabe por que ele não faz? Porque ele também está ali, junto com os milionários do Estado. Estava na hora do governo mostrar audácia, mostrar que ele está sintonizado com o que se discute no mundo. Hoje, os bilionários do mundo fizeram cartas há um mês atrás dizendo: nos taxem para ajudar na pandemia. Aqui o governo prefere receber doações. Anunciou que teve doações de 1 bilhão. Bom, muito bom, doação é importante. Agora, põe a mão no bolso mensalmente para contribuir com o combate à pandemia. Isso, infelizmente, o governo mostra uma fraqueza muito grande. E, por fim, essa ideia de ter caixa no ano que vem, é óbvio que o governo está preocupado em ter obras, em ter visibilidade para a disputa eleitoral. Agora, não pode, não deve ser em cima dos funcionários públicos do Estado, que sempre foram desvalorizados pelos governos do PSDB. Como é que vai ser a posição da bancada do PT em relação a esse projeto aqui? O senhor já falou um pouco aí, né? Mas como que vai se comportar a bancada aqui? Primeiro, tudo que diz respeito a tirar direitos dos trabalhadores, a ampliar demissões nesse momento de pandemia, o PT será contra. Segundo, ele discute a redução de isenção tributária. Repara que ele não mexe no capital, ele está deixando de dar isenção. Agora, tem um problema gravíssimo, é uma carta em branco. Ele está propondo que as renovações se dê sem que se passe pela Assembleia. Daqui para frente vale tudo. E pior, não há transparência, não há transparência. Nós já entramos com medidas judiciais, ganhamos uma liminar para que eles informem quais são as empresas que estão sendo beneficiadas. Eles recorreram, o processo continua. Tenho certeza que a gente vai ganhar. O Tribunal de Contas do Estado já recebeu as informações detalhadas. Falta dar clareza e transparência também aqui na Assembleia. Infelizmente, o governo não dá transparência nessa questão das isenções fiscais. E é preciso que haja isso, até para a gente saber se a empresa está gerando emprego, se está sendo bem aplicado a isenção fiscal que ela tem direito. Esse debate nós queremos fazer e vamos aproveitar. No ITCMD, que ele mexe na base de cálculo, inclusive copiando o projeto dos deputados do PT. Importante isso, né? Porque nós apresentamos um projeto do ITCMD, eu e o deputado Zé Américo, uma parte das nossas propostas estão incorporadas nesse projeto. Aí nós não temos problema. Onde é que nós temos problema? Ele não isenta os mais pobres do ITCMD. Ele poderia ampliar a isenção, fazendo com que só os mais ricos pudessem pagar mais. De novo, ele prefere colocar todo mundo no mesmo saco e tirar dinheiro dos mais pobres. Aí não dá. Aí nós queremos debater também. Como é que vai ser a tramitação desse projeto aqui na casa e como que vocês vão acompanhar? Então, um pedido de urgência, o que significa que tem 3 dias, 3 sessões para ser avaliado, emendas, e depois ele vai para a urgência, o que significa que ele quer correr muito com o projeto, um projeto dessa envergadura. Eu falei do IANSP, em que você vai ter mudança, aumento de alíquota de acordo com faixa etária, cobrança de beneficiários e agregados. Hoje, a alíquota era de 2% para todo mundo, você vai ter alíquota até de 3%. Então, assim, não dá
para ter uma pressa como essa para tirar dinheiro do trabalhador. Se fosse para tirar dinheiro de bilionário, a gente com certeza ajudaria o projeto a tramitar de forma mais rápida. Agora, extinguir fundações, institutos, sem ter a clareza, para quê? Porque os concursados vão continuar. Agora, e os que não são concursados? E aqueles que são terceirizados? Né? Propor o PDV para os CLTs, porque eles estão desmotivados, esse argumento não dá para engolir. Nós vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco falaremos sobre a importância do aleitamento materno e a história do Dia do Advogado aqui no Brasil. Aguarde só um pouquinho e voltamos já já. Já estamos de volta. O direito é a ciência das normas que regulam as relações entre os indivíduos na sociedade e quando existe uma situação fora dessas normas, entra o trabalho do advogado, que é nortear e representar clientes em qualquer instância, juiz ou tribunal. E na última terça-feira foi comemorado o Dia do Advogado. A data presta referência aos profissionais responsáveis em representar os cidadãos perante a justiça. O dia 11 de agosto ganhou status de homenagem à criação dos 2 primeiros cursos de Direito no Brasil. A Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco. Ambos os cursos foram criados por Dom Pedro I em 1827. Aqui na Assembleia Legislativa, a data foi lembrada pelos parlamentares. Ato solene convocado pela deputada doutora Damares Moura, do PSDB, celebra o Dia do Advogado e dá início aos trabalhos da Frente Parlamentar da Advocacia na Assembleia Legislativa de São Paulo. A atuação da Frente Parlamentar da Advocacia é mais um instrumento de defesa e fortalecimento das prerrogativas da nossa advocacia, que, em última análise, trata-se da defesa e fortalecimento da sociedade, da democracia, do Estado democrático de direito e da dignidade humana. A advocacia é a única profissão privada tratada pela Constituição Federal. O artigo 133 da nossa Constituição dispõe que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, também advogada, esteve presente durante todo o ato solene e fez questão de demonstrar o seu orgulho da profissão. Ser advogado não é um prêmio de consolação, não é algo com que nós tenhamos que nos conformar. Ser advogado, como a colega Damares falou, é uma escolha, é uma missão, eu vejo dessa forma, e, acima de tudo, é uma honra muito grande. O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, opinou que o direito é tão importante que deveria ser ensinado já nas escolas. Acho que seria ótimo que nas escolas, até no ensino fundamental, no médio, todos os alunos saíssem com a noção do direito, né? Porque o direito, porque as pessoas até confundem o direito, acho que quando fala direito, as pessoas só pensam no direito, não pensam no dever. Não pensam que para a gente ter direito, nós temos também os nossos deveres, né? O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, fez questão de ressaltar que a criação da Frente Parlamentar da Advocacia não é um instrumento de defesa corporativa, mas de defesa da democracia. Me permito destacar, antes de qualquer referência à importância desta frente parlamentar, que não se trata de qualquer tentativa de defesa corporativa da advocacia, que nós não podemos permitir e chamamos a atenção para a sensibilidade dos legisladores paulistas e de todo o país, que é preciso entender que esta bandeira não é uma bandeira corporativa, essa é uma bandeira de cidadania, é uma bandeira de sustentação do nosso Estado democrático de direito.
Luzes de estúdio, várias câmeras transmitindo ao vivo e de outro lado os fiéis via chat virtual. Isso tem sido uma constante nas igrejas nesses tempos de pandemia. Enquanto religiosos tentam se reinventar, o projeto de lei 1995/20 da Câmara determina que igrejas, templos de qualquer culto e comunidades missionárias sejam reconhecidas como atividades essenciais, em especial nos tempos de calamidade pública, sendo vedado o fechamento total. O Congresso Nacional reconheceu também de calamidade pública no país devido à pandemia de coronavírus, válido até dezembro. E para entender melhor as dificuldades e os próximos passos, o programa Conexão Legislativa recebeu o deputado estadual Tenente Nascimento do PSL e Dalva Alexandre Clemente Pinto, missionária. Tivemos que nos reinventar, né? Fazendo videoconferências, falando com as irmãs, dando auxílio, porque nesse tempo de pandemia se alterou as pressões psicológicas, porque as pessoas não podiam sair para trabalhar, aquela incerteza, aquela insegurança, o medo, aí as mulheres teve que entrar em ação. Nós, com o Espírito Santo nos orientando, conversando com essas mulheres, fazendo videoconferência, conversando no WhatsApp, graças a Deus, a igreja talvez ficou de portas fechadas, mas nós continuamos trabalhando em prol da obra do Senhor. Quais as principais demandas que as mulheres apresentaram para a senhora? Essa questão da ansiedade, o medo, as crianças em casa, marido em casa, quais foram as demandas? A demanda mais que teve foi o desconhecido, porque quando elas se viram dentro de casa, com os filhos dentro de casa, marido, incerteza, medo e aquela insegurança, será que a minha família vai ser atingida? Como vai ficar minhas finanças? E o contato que elas tinham dia a dia na igreja, no trabalho secular, e deu aquele impacto nas mulheres. Elas entraram meio em parafuso, e aí começaram a procura, as ligações, passando mensagem, que elas estavam angustiadas, depressivas, o que elas deveriam fazer. Aí nós, com a orientação do Espírito Santo, fomos conversando, como se fosse assentando e resolvendo uma coisa de cada vez, né? E aí elas foram se orientando como trabalhar dentro de casa e fazer os seus afazeres domésticos, porque muitas pessoas que tinham alguém para ajudar não podiam estar na sua casa, seus filhos não podiam estar na escola, então foi tudo algo muito novo, que elas começaram a vivenciar. Mas com o Espírito Santo, a gente conversando, graças a Deus, nós chegamos no equilíbrio que precisava de chegar. Deputado, fala um pouquinho para a gente da força e da presença das mulheres na igreja e na liderança. Olha, deixa eu dizer uma coisa. A missionária Dalva, além da missão importante, que é ser missionária, da atuação dela dentro da igreja, como uma líder que cuida principalmente do nosso grupo de mulheres, né, que nós falamos assim, as nossas irmãs que organizam o círculo de oração, assistência social. Ela também é a esposa de um vice-presidente do Ministério do Ipiranga, que é o pastor José Leante Pinto, e que auxilia diretamente o pastor-presidente, que é o pastor Alcides Fávaro, que é o pastor-presidente do campo no estado de São Paulo e no Brasil. Então, aliado a esses dois fatores, ela tem mais essa atribuição, além de ter uma função administrativa na igreja. Elas têm as terças e quinta-feira a função administrativa. Então, veja que é um trabalho muito amplo, muito grande. Eu não sei se eu daria conta. E há, logicamente, a função de mãe e esposa e avó, né? Que tem uns netos lindos lá. Eu tenho os netos parecidos lá, tá? Os netos também são muito lindos. Então,
tem essa função. Quando entrou a pandemia e a quarentena, como vamos fazer, como não vamos fazer, imediatamente as mulheres, Priscila, e aí vai para você também, são sempre as mais ativas, elas sempre vão para a linha de frente, sempre elas estão atuantes na igreja de uma maneira que são, de um lado, jovens, mas as mulheres elas têm uma atuação incomparável, né? Vide que nós vemos lá que quando, quero fazer uma passagem bíblica aqui, Jesus foi crucificado, né? Lá na crucificação só tinha uma pessoa, só um homem, que era João. Os discípulos, os apóstolos, todo mundo, né, ficou esperando de longe o que vai acontecer conosco. Mas as mulheres estavam todas lá. E Maria, né, a mãe de Jesus, a turma falou, não, está aí, é Cristo e tal. Eu falei, não, mas é meu filho, que veio para a redenção da humanidade. E as mulheres foram as primeiras que foram ao túmulo ver se ele ressuscitou. E começaram a divulgar, olha, Jesus ressuscitou, ele não está aqui mais como havia predito. E na igreja, hoje, nos dias de hoje, não é diferente. O que acontece? Elas têm atividade social. Se tem uma pessoa doente, elas estão lá, as irmãs vão visitar. Você vai a um hospital, inclusive, eu vou falar aí, se tiver oportunidade, sobre o nosso projeto da visita virtual religiosa e familiar, e também presencial. Você vai numa visita no hospital, você já foi. Chega lá, quantos homens tem esperando lá para ter a visita? Você vê uns 3 ou 4 e olha lá. Agora, as mulheres estão todas lá. Então, as mulheres missionárias, tinha familiar, enfim. Então, a atividade dela, o que foi? Imediatamente, fizeram uma frente de trabalho, pedindo doações, cesta básica, foram entregues, durante essa questão da pandemia aí, mais de 2.000 cestas básicas. E Carapicuíba, lá na região, lá onde está a nossa missionária, com a coordenação de quem? Dos homens. Não tinha um homem lá só para carregar mesmo. Nós só íamos lá para... a nossa missão que era correr atrás da iniciativa privada para que eles realmente nos fizessem a doação. Mas quem estava lá e sacando, nós temos até, eu não sei se tem foto aí, mas eram as mulheres coordenadas pela nossa missionária. Então, não ficou com o braço cruzado, vamos fazer. Tem uma visita no hospital, tem um irmão que, olha, precisa, e eles ligam para nós, vamos ajudar, vamos transferir, vamos fazer. Então, as mulheres, a atuação dela é ímpar. Sem contar que, quando marcamos uma oração, os cultos de oração, que são os cultos que nós devemos realmente estar presente, quem são as primeiras a chegar? São as mulheres. Então, as mulheres, nessa pandemia, elas dobraram as forças, não sei aonde elas foram encontrar, mas dobraram, multiplicaram. E, logicamente, nós temos que correr atrás. Por quê? As mulheres agem com o coração, com a emoção, mas agem também com a razão. No decorrer do mês de agosto, são intensificadas as ações de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno. Medida definida em 2017 por meio da Lei 3.435. A campanha Agosto Dourado promove realização de palestras e encontros nas comunidades sobre o tema, além também de ocupar a decoração e iluminação de espaços públicos com a cor dourada. A cor escolhida para simbolizar a campanha faz alusão à definição dada pela Organização Mundial da Saúde ao aleitamento materno, que considera alimento padrão ouro. E para discutir e esclarecer as dúvidas sobre o tema, o Jornal da Rede Alesp entrevistou a deputada Alessi Brandão, autora do projeto de lei 941 de 2017, que torna obrigatório salas de apoio à amamentação em órgãos públicos do Estado. Eu acho que o leite materno é o melhor alimento, né, que um bebê pode receber nos seus primeiros anos de vida, sendo indicado até 2 anos ou mais. A gente sabe que a maioria das crianças, né, que tem a oportunidade de receber o leite materno são crianças que têm mais saúde, são crianças que salvam vidas, inclusive, né? A amamentação, a estratégia de maior impacto
salva a vida de cerca de 13% de crianças menores de 5 anos em todo o mundo. Então, o estímulo da amamentação, ela salva nada menos de que 6 milhões de crianças por ano. Então, a gente, como sempre observou, mesmo antes de entrar na Assembleia, eu sempre faço questão de dizer isso, porque como eu não sou formada em Direito, nem Administração, e não tenho a passagem pela universidade, todo mundo sabe disso, eu faço questão de sempre frisar isso aí. Mas a gente, na vida, aprende muita coisa, até pela nossa própria experiência, né? Minha mãe sempre orientou todo mundo da família. Eu tenho o caso da minha irmã, por exemplo, ela amamentou gêmeas, foram 2 meninas que moravam no mesmo lugar que a gente morava. A mãe estava com problema de leite e a Yara amamentou essas 2 meninas. Hoje são 2 moças, estão inclusive na Marinha, são atletas, enfim, né? A minha sobrinha neta também mamou até 2 anos, foi só amamentação mesmo, e está lá forte, saudável. É uma coisa que é muito importante. Então, como a questão da amamentação não é todo mundo que vê com naturalidade, as pessoas às vezes ficam constrangidas porque vê uma mulher numa condução, numa sala, num comércio, amamentando uma criancinha. Então, a gente sempre pensou que tinha que ter um local específico, para as mulheres poderem amamentar seus filhos. Então, quando você dispõe essa obrigatoriedade de instalação, salas de apoio de amamentação, é importante, porque as servidoras públicas, elas trabalham, né? Elas têm seus filhos e elas têm esse direito de dar toda a saúde para a criança. Nada mais importante do que o leite materno. Tem umas malformações na parte da mama que não conseguem amamentar. Existem algumas com doenças. Por exemplo, o paciente que está com câncer, fazendo quimioterapia, que a gente não recomenda amamentar. Pacientes com HIV, por exemplo, mas é a minoria. A maioria das pacientes consegue tranquilamente amamentar e tem condições orgânicas para tal. Doutor Jeremias falando, eu queria saber também em relação à alimentação, né? Uma pergunta que eu achei bastante interessante. Se os alimentos ajudam a estimular a produção de leite materno. Fantástico, tem muita lenda disso. Acho que vocês devem ter ouvido falar da cerveja preta, né? Isso corre como se fosse verdade. Na verdade, não tem nenhum trabalho mostrando tal alimento ajuda ou não. O que é muito importante é hidratação. Então, ela está com uma quantidade líquida adequada, com suco, com água, para ter a quantidade melhor de leite mesmo. Mas não tem nenhum alimento provado que ajuda. O resto é lenda. Claro que ela deve ter uma alimentação saudável e balanceada, mas nada em específico não. Olá, mamãe! O vídeo de hoje são dicas que vão ajudar muito na amamentação. Dica número 1. Boca de peixinho. O bebê tem que posicionar os lábios, tanto inferior quanto superior, para fora, fazendo a boquinha de peixinho. Se os lábios do bebê tiver alguma parte presa, o que vai acontecer? Fissura nos seios. Então, nós temos que puxar com o dedo indicador o lábio superior ou inferior e fazer a correção para que o neném possa mamar sem ferir os seios. Você pode fazer dessa forma e o neném continua amamentando. Dica 2. O bebê, quando ele vai amamentar, ele não consegue engolir e respirar como nós adultos fazemos. Então, aprenda qual é o ritmo do seu bebê. Os bebês geralmente têm um ritmo mais ou menos assim. Glute, 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 glute. Glute, 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 certo? E aí nós vamos aprender isso. Não afobe, a hora que ele estiver respirando, fica, vamos meu filho, acorda neném, dá um tempo para ele poder respirar. Mas aprenda o ritmo para você saber quando o bebê está chupetando, quando ele está sonolento, para você saber exatamente o que fazer, se tem que acordar, se tem que paralisar ali a mamada, certo? Dica 3. Não leve o bebê sonolento ao seio. Quando o bebê está muito sonolento e você leva ele ao peito, nós estamos instalando um hábito nele de mamar um pouquinho, cochilar um pouquinho, mamar um pouquinho, cochilar um pouquinho. E aí ele vai aprender a fazer uma mamada que a gente chama de mamada picada. Ele mama, cochila, mama, cochila, mama, cochila.
Não tem problema nenhum com as mães que gostam desse tipo de mamada picada, que querem fazer isso. O que eu observo é que a maioria das mamães que tem esse bebê enfrentando, eles mamam várias vezes ao dia e várias vezes durante a noite, e a mãe por muitas vezes não consegue ter um trabalho que somente ela tem que fazer, não tem como delegar para uma outra pessoa. Ela fica muito cansada e ela acaba deixando de amamentar porque não aguenta, o bebê mama 24 horas por dia. Isso são hábitos que vão ser instalados, tanto com a questão do ritmo do neném, que às vezes ele está só chupetando, ele está movendo o maxilar, mas ele não está mamando, quanto a questão do bebê estar sonolento. Então, trouxe o bebê sempre acordadinho no peito para amamentar. O bebê está dormindo, a gente tira. Ei, pequeno, vamos acordar, vamos ajudar, vamos mamãe, não sei o que. Acordou, volta com ele pro peito e vem mamada de novo, para que não instale esse hábito do bebê cochilar e amamentar. Dica 4, bebê alinhado. O que seria isso? Vire, por favor, sua cabeça para a lateral e engula saliva. É desagradável, chega a incomodar. A gente observa muitas vezes bebês com dificuldade de amamentar porque o bebê está com a cabeça virada, voltada para o seio, mas o resto do corpinho, a barriguinha voltada para cima. Então, para ele engolir é muito desagradável. Nós vamos sempre manter o corpinho do bebê alinhadinho e ele todo voltado para o seu corpo, certo? Isso vai fazer uma mamada muito mais agradável. Dica 5, o bebê sempre tem que estar elevado, a cabecinha mais elevada que o bumbum, certo? Isso vai ser evitado tanto o refluxo quanto o problema de otite dos bebês, que nós vamos discutir num vídeo específico sobre isso, porque é um assunto gigantesco e nós vamos trazer um profissional para falar sobre esses assuntos. Não adianta eu estar sentada amamentando se o bebê estiver a 0 graus. Olha aqui, o bumbum na mesma altura que a cabeça. Então o bebê sempre vai ter que estar com a cabeça mais elevada que o bumbum, certo? Dica 6, a questão da pinça. Ainda nós temos muitos profissionais frisando que o seio tem que ser levantado, ou tem que fazer a tesoura, ou tem que fazer uma pinça. Mamãe, o que é mais confortável para você? O que funciona para você, certo? Há sim algumas mães que têm a mama tão grande que às vezes a gente tem que colocar uma toalhinha enrolada debaixo do seio para poder levar e não prender nenhuma parte do seio que está ali dentro. Mas esses são um caso ou outro muito específico. Vê o que funciona para você, se para você quer uma pinça ou se você vai querer a tesoura, e aí você vai fazer o que for mais confortável, certo? Dica 7, hidratação. Quando o bebê é amamentado exclusivamente no seio, toda a água que ele precisa vem da mamãe. E a mãe sente uma sede imensa quando ela começa a amamentar. Jarro de água do lado quando for amamentar e pode beber água enquanto amamenta, ok? Não precisa ficar segurando para depois que terminar a mamada. Tá com a mão livre, o neném tá amamentando, tá tudo certinho. Por favor, beba muita água, isso é muito interessante na hora que estiver amamentando. Dica 8. As mamães devem sempre contar ao amamentar com alguns suportes, travesseiros, almofadas. Por quê? Para poder dar o suporte para os braços, para não ficar sobrecarregando este músculo, que é o músculo do trapézio. Evitar distensões. Dica 9, a questão da areola. Nós ainda vamos ver muitos profissionais da saúde falando que a mãe tem que colocar toda a areola na boca do neném. Há mães que têm areolas pequenas, mas tem mães que têm areolas gigantes. Então a gente vê às vezes a mãe socando aquele monte de areola, o pessoal acha que tem que entrar com a areola toda dentro da boca do bebê. E não é a areola que tem que entrar dentro, é o ducto lactífero, que são aqueles saquinhos onde a gente aperta e onde sai o leite. É essa parte que tem que estar na boca do neném. Espero que eu tenha ajudado, são dicas básicas, mas que fazem toda a diferença no trabalho de vocês ao amamentar. Um beijo. O TV em Revista está chegando ao fim. E para terminar em alta astral, vamos mostrar um pouco mais da carreira da deputada Alessi Brandão. Mesmo em tempos de pandemia, ela também tem conseguido mostrar o gosto e o talento com a música. Então vamos lá. Obrigada pela audiência e você está convidada a continuar acompanhando a nossa programação e fique inteirado sobre as principais notícias do Parlamento Paulista. Até a próxima. Tchau. Ogum, vencedor de demanda, ele vem de Aruanda pra salvar filho de Umbanda. Ogum, Ogum Yara, Ogum, Ogum Yara, salve o campo de batalha, salve a sereia do mar. Ogum, Ogum Yara, Ogum, Ogum Yara,
Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, ele vem Jaruanda pra salvar filho de Umbanda. Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, ele vem Jaruanda pra salvar filho de Umbanda. Ogum, Ogum Yara, Ogum, Ogum, Ogum Yara, salve o campo de batalha, salve a sereia do mar. Ogum, Ogum Yara, Ogum, Ogum Yara, Ogum Yara.